lá. Como eu falei, hoje a aula é sobre hermenêutica. Quem já ouviu falar desse tema aí? Hermenêutica. Quem vai fazer aqui faculdade de Direito? Quem está pensando aí em ser um advogado, uma advogada? Ninguém? Ninguém? Está pensando? Você já está fazendo, né? Você está incluso aqui no meio. Tá certo. O aluno mais antigo aqui. Beatriz também. Então, ou seja, você já estudou lá você já viu lá alguma coisa sobre hermenêutica? Você já ouviu falar essa frase lá? Então, ou seja, esse tema hermenêutica, ele não é um termo que você vai encontrar na Bíblia. Ah, qual que é o versículo que fala de hermenêutica na Bíblia? Não existe. Hermenêutica, ela é a arte de interpretar a Bíblia, ok? E por que nós precisamos disso daqui? O que é isso aqui? Uma serpente, não é? E olha lá o que a serpente falou para Eva. Todo mundo lembra que a gente já estudou sobre isso, né? Lá em Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha que pergunta capciosa, olha que pergunta interessante. A serpente provocou a hermenêutica de Eva. É assim que Deus disse? É assim que está escrito? É assim que Deus falou? Costume, quando a gente vai... o que Deus falou a respeito de tatuagem? Que é um tema aí bastante pesquisado, todo mundo quer saber e tal. O que a Bíblia diz sobre tatuagem? Como nós podemos ter uma resposta bíblica dentro do nosso contexto a respeito de tatuagem? Então hoje nós vamos aprender sobre isso, para que ninguém seja enganado por Satanás, para que ninguém seja enganado por homens, para que ninguém seja levado no fio da conversa aí, beleza? Olha só o que a palavra de Deus fala, olha. Jesus falou lá em Marcos 7, em vão porém me honram, ensinando o quê? Doutrinas que são mandamentos de quê? De homens. Jesus falou para eles, vocês estão aí me honrando, achando que estão, o rei da cocada preta aí, olha, e nada, vocês estão seguindo a homens. Vocês estão achando que vocês estão seguindo a Deus e não, na verdade, vocês estão obedecendo histórias inventadas por homens. Depois, Colossenses 2, Paulo, a mesma coisa, aos quais coisas todas perecem pelo uso, falando de algumas coisas, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Olha Paulo advertindo, a maior parte das cartas de Paulo, se não a sua totalidade, foi para proteger a igreja das heresias, das conversas fiadas que os grandes líderes aí da atualidade iriam colocar em cima do povo. Se ler lá Judas, é uma advertência total sobre falsos profetas. Quem já leu Judas, o livrinho antes de Apocalipse? Não fala lá, nuvens sem água, o cara parece que é, mas não é? Quem já viu esse livro lá na Bíblia? Lá? Ninguém nunca leu? Você não leu? Não leu? Leiam Judas. Então ele vai falar sobre os falsos profetas. Quem já ouviu falar que no meio de vós há lobos devoradores? Quem já ouviu falar essa expressão? Aonde estão esses lobos? Estão aqui, gente. Na IBN não tem lobo. Eu não vou falar que tem. Mas a Bíblia fala para a gente ficar esperto. E como que nós vamos identificar os lobos? Como nós vamos identificar as doutrinas de homens e as doutrinas de demônios? Ok? Olha só, Paulo lá, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados o quê? Em roda por todo o quê? Vento de doutrina. Agora é assim, vambora. Não, agora é assim, vambora. Agora é para bater palma, agora é assim, depois é assim. Ou seja, cada hora inventa uma moda e a turma segue aquela moda como se a palavra de Deus estivesse sujeita ao modismo inventado por alguns homens. Estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. O que é apostatar? É o que? Apostatar é abandonar a fé. Você só abandona aquilo que você tem. Então são pessoas que começam bem e terminam mal. São pessoas que estão na igreja. O ímpio pode apostatar da fé? Não. O ímpio tem fé? Não tem. Ele não pode abandonar uma coisa que ele não tem. Ele já está perdido, ele já está no mundão, ele convive com o mundão e para ele não faz nada sentido a Bíblia.
E agora, ó, vão apostatar alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas o quê? De quê? Estão aqui comigo? Doutrinas de quê? Demônios. De demônios. Ou seja, tem doutrinas hoje sobre a face da terra que veio lá do trono de Satanás, se é que Satanás tem algum trono. E como nós vamos descobrir se aquilo que nós estamos ouvindo é de Deus, ou é de homens, ou é de Satanás? Então, ou seja, ó, tem doutrinas o quê? De homens, tem doutrina de demônios, e a Bíblia fala da sã doutrina. Como nós vamos distinguir e saber isso aí? Através da hermenêutica. Esse termo que expressa, que como eu falei, não tem na Bíblia, mas ele é o que? A ciência e a arte de interpretar a Bíblia. Exegese, fala comigo, exegese. Guarda isso aqui, ó. Isso aqui é coisa de gente grande, hein? Exegese. Exegese. Exegese é o quê? Extrair o quê? Vamos lá comigo, exegese é o quê? Extrair o texto que o texto quer dizer. E exegese? Extrair do texto o quê? Que eu quero dizer. Quem já fez isso aí com a Bíblia lá? Quem já percebeu que alguém fez isso? Deturpou a palavra de Deus só para ser conveniente a ele? Alguém já percebeu alguma sutileza nisso daí? Você vê como é que é fácil você usar a Bíblia dentro de uma exegese, voltada para os seus interesses, para os seus egoísmos, para o seu privilégio, para aquilo que você quer dizer. E não para que você seja submetido à palavra de Deus, mesmo que doa na sua vida. Você já viu que o nada a ver é quase que uma exegese? Você já ouviu essa palavrinha? Nada a ver. Quando vem um nada a ver, vem uma exegese logo em seguida. Porque você vai explicar o porquê que não tem nada a ver naquela situação. E aí você vai ter que usar o quê? Uma exegese. Beleza? Nós vamos ver alguns exemplos lá. Exegese, beleza. Vai puro. Exegese, negativo. É encrenca na certa. Legal isso aí? Qual que é o primeiro? E o segundo? Exegese é bom? Não. Exegese é bom? Sim. Exegese é bom? Não. Então beleza. Guarda isso, gente. Isso aqui é proteção para a vida inteira. Vocês vão aprender aqui, é proteção para vocês não dançarem aí no meio do caminho. Ó, define-se a hermenêutica como ciência, arte de interpretação. Como ciência, porque ela tem regras. E como arte, porque existe uma flexibilidade na questão do diálogo. A comunicação ela é flexível. E durante a história da Bíblia, houve uma flexibilidade até em função dos próprios costumes, em função do próprio autor e em função do próprio destinatário. Ok? Então, ou seja, ela é ciência porque ela tem algumas regras que vocês vão ver que são regras boas. Ok? E eu tirei essa página aqui de um curso de faculdade de Direito. Por acaso eu estava pesquisando lá hermenêutica, achei lá uma faculdade de Direito, sei lá qual que é, mas uma transparência que eles estudam em sala de aula. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, o Ítalo vai estudar lá na matéria dele de Direito. Olha lá. Não, ele vai chegar lá já sabendo, falar, não, pode deixar que o tio Zé lá na escola bíblica vai falar isso aí, vai. Olha aí. Ó, todo mundo é prova, que a hora que o professor dele falar de hermenêutica, ele vai falar, pode falar tudo aí que eu já sei, porque o tio Zé, lá na escola bíblica, me ensinou. E tem validade. Tem validade, ó. Brincadeira. Mas ó, de onde que veio esse tal de hermenêutica? Veio do tal do Hermes aqui, ó, da mitologia grega, que era o dom de interpretar a vontade divina, teoria e aí significado oculto. Ou seja, o cara ele era responsável de trazer aquilo que era divino para a realidade, interpretar textos, você conseguir entender qual que é o significado do texto, beleza? Só para colocar. Vamos lá, alguns exercícios. Ó, agora liga aqui que é os exercícios que eu falei, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, e aqui uma série de coisas. O que você entende que esse texto está dizendo? A respeito do quê? Do bispo. De um pastor, de um bispo, daquele que vai ocupar
alguém na eminência. O que ele tem que ser? Tem que ser igual de novo. Vocês estão entendendo aqui que uma exegese, vamos fazer uma exegese desse texto. O que esse texto está querendo dizer? Que ele tem que ser o quê? Irrepreensível. Irrepreensível não é quem não erra, quem erra e conserva. Ou seja, é aquela pessoa que você olha para ele, ele não está te devendo nada. Ah, mas no passado ele me devia R$1.000, mas ele foi e pagou. Então ele não está me devendo mais nada. Isso é ser irrepreensível, ok? Ah, o cara já errou no passado, ele era bandido, traficante e tal, isso não importa. O que importa é que hoje você não pode acusar ele de nada do passado, porque foi tudo consertado. Ok? O que mais que ele tinha que ser? Marido de uma mulher. E aí nós vamos ver na exegese, que é o que? Qualidades que deve haver nos ministros. Beleza? Isso aí? Todo mundo concorda? Está tranquilo, né? Aí chega o safado do cara, e ele fala, mas eu não sou ministro, então eu quero ter 2 mulheres. O texto não está falando que para ser o bispo ele tem que ser marido de uma só mulher? Então quer dizer que se ele não vai ser o bispo, se ele não vai ser ministro, se ele não vai ser pastor, então quer dizer que ele pode ter mais de uma mulher. E aí o cara está fazendo o quê? O quê? Exegese. O texto não está querendo abrir margem por causa de algumas outras regras que nós vamos estudar aqui. Beleza? Olha lá, pensou o cara com 2 mulheres? Uma já dá trabalho, mas já dá 2. Outro texto aqui legal, ó. Bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. E aí? Isso aí é qualquer um que chora vai ser consolado? Dá um motivo de um choro que esse texto se encaixa. Um exemplo aí. Na presença de Deus. Presença de Deus, alguém que sofre uma perseguição, foi pregar o evangelho, alguém zombou dele, criticou, bateu nele, prendeu, matou, sei lá, fez qualquer coisa. Esse é um choro onde vai haver um consolo do Espírito Santo? Vai. Então, todos que choram por causa do evangelho, vai ser consolado? Vai. E aqui? A mulher estava lá com o cara, a amante do cara, e o cara fala para ela, vou voltar para minha esposa. E a mulher, estou chorando aqui e tal. E aí ela pega e lembra do versículo, todos os que choram serão consolados. Você acha que esse choro vai consolar? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Isso aqui aconteceu comigo. A mulher veio, era amante do cara, o cara ia voltar para a esposa e ela estava chorando. E ela veio falar comigo, mas a palavra de Deus diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu falei, mas não é esse tipo de choro não. Ou seja, ela apropriou de um texto bíblico para fazer uma exegese a respeito dela mesma. Beleza? Uma outra regrinha é a análise histórico-cultural. Ou seja, a Bíblia foi escrita em 2017? Sim ou não? Tinha o WhatsApp naquela época? Aí Jesus pegou e falou, olha, não ficarás muito tempo no WhatsApp. Tem alguma regra como essa na Bíblia? Cuidado com o Facebook. Tinha alguma coisa nessa época? Então, ou seja, a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, que se encerrou o cânon do Novo Testamento. Então, ou seja, os livros que nós temos foram escritos, na maior parte deles, há 1930 anos atrás. Talvez o último livro foi escrito. Então quer dizer que tem o quê? O autor que escreveu a Bíblia, na época lá, que escreveu Mateus, Marcos, Lucas, João, que escreveu lá o Pentateuco, na época de Moisés, eles tinham certos costumes que são diferentes do nosso, concorda? Então, ou seja, a mensagem, ela se adaptava àquela realidade e se adapta à nossa realidade com alguns entendimentos corretos, que nós vamos aqui praticar algumas coisas. Olha aqui, ó, um exemplo da importância lá, o denário. Se eu falar para você, é o denário, o que é o denário para você? Quem sabe o que é um denário? Sem ler aqui, né? O que é um denário? Quem sabe o que é um denário? Uma moeda. Só isso. O que é um denário? Além de ser um denário, o que ele é? Então, ou seja, quando Jesus fala lá, na sua parábola lá, que um senhor chegou de manhã cedo e ele contratou uns trabalhadores de manhã cedo. Depois, ao meio-dia, ele foi lá e contratou outros trabalhadores. Depois, lá no final do expediente, lá faltando 1 hora para encerrar, ele contratou mais uns trabalhadores.
E a Bíblia fala que ele deu uma moeda para cada um. Que deu uma moeda para cada um. O que quer dizer isso? Qual que é a lição? E aí, quando nós formos analisar o que representa um denário, gente, liga aqui. O que representa um denário? Um denário na época era o salário mínimo de um dia. O denário era o que representava o ganho de um trabalhador que trabalhou o dia inteiro. Então isso era uma, vamos dizer, gente, liga aqui. Isso era como se fosse uma lei trabalhista. Então se você trabalhou o dia inteiro, você ganhava um denário. Isso era um costume da época. E aí o que esse senhor fez? O cara trabalhou de manhã, ganhou um denário. O cara começou a trabalhar meio-dia, trabalhou só 4 horas, ganhou o denário. O outro trabalhou só 1 hora e ganhou o salário de um dia de trabalho. Houve aparentemente ali uma injustiça social. E foi isso que eles reclamaram. Mas Jesus estava mostrando justamente na parábola lá a questão da soberania de Deus, de que Deus vai igualar todo mundo na salvação. Qual que era o sentido, a exegese de um texto desse? É que não importa quem converteu, vocês que converteram como adolescente, da pessoa lá que com 99 anos ele aceita Jesus. E chega do outro dia, ele tem um ataque cardíaco e morre. Você que viveu 80 anos na igreja servindo a Deus intensamente, nós vamos receber o mesmo salário. Essa é a exegese do texto. Ok? Então, tá legal a aula? Estão entendendo a importância disso aí? Vamos lá. Análise histórico-cultural. Isso aqui é um texto muito interessante. Ó. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Quem já viu aqui alguma mulher aqui com véu na cabeça? É costume nosso, tem muita gente com véu aí, mas é costume nosso nós presenciarmos isso aqui no nosso meio? As pessoas vêm chegar aqui com véu toda e tal, e as mulheres todas, a hora que chega aqui dentro do culto, põe o véu, mas tem algumas igrejas que praticam isso. Para nós entendermos esse texto, Paulo está falando ali, ó, que ponha o véu. Então, se você for pegar o texto no pé da letra, você vai ser obrigado a botar o véu, que é o que Paulo está dizendo. Para isso, nós precisamos o quê? De uma análise histórico-cultural. Paulo estava falando isso lá para a igreja de Corinto. E havia um contexto ali que nós precisamos entender. Olha lá, ó. Naquele tempo em Corinto, só uma prostituta rapava a cabeça. Começou a entender? Na época que Paulo escreveu isso, o costume é que as mulheres honradas, as mulheres que tinham maridos, elas tinham o cabelo crescido. E as prostitutas lá podiam rapar a cabeça. E aí dentro desse contexto é que Paulo coloca isso daí. Beleza? Entenderam isso aí? Para a gente ser um pouquinho mais rápido. Mas, e para as igrejas do Paquistão? Se abrir a IBN lá no Paquistão, e aí? Nós aqui precisamos usar véu, sim ou não? Eu principalmente, né? Mulheres, né? E lá, e se a gente abrir uma IBN lá no Paquistão? Aí já nós precisamos o quê? Entender o costume. Olha lá, porque lá no Paquistão, a mulher que anda sem o véu, ela é tratada como uma prostituta. Vocês estão entendendo que esse texto, para o Paquistão, ele é um bom exemplo de que as mulheres lá no Paquistão, se nós formos lá na igreja, lá no Paquistão, se vocês, as meninas, forem para lá, se preparem porque vocês vão usar véu. Mesmo tendo a convicção de que aqui no Brasil não precisa usar esse véu. Lá em Uberlândia, há uns 30 anos atrás, nós fizemos uma das primeiras reuniões de várias igrejas no mesmo local. E essa reunião, gente, liga aqui, essa reunião foi feita, esse culto foi feito dentro da igreja Assembleia de Deus, há 30 anos atrás. E aí as mulheres foram orientadas a irem de saia. E a não usarem maquiagem e nem brincos, para que não houvesse qualquer tipo de empecilho com as outras irmãs.
Por causa do quê? Por causa do costume do local onde nós estaríamos entrando. Vocês estão entendendo como é que é importante essas análises? Mas isso seria a doutrina de Deus ou a doutrina do homem? Não entendi. Seria a doutrina de Deus ou a doutrina do homem? Essas regras tá mais para homens do que para Deus. Agora, Romanos 14, ele é ele é, vamos dizer, um manual para essas pequenas diferenças. A Bíblia fala, Paulo fala lá em Romanos 14, aquele que come, não despreze o que não come, porque um acha que de tudo pode comer, mas o que come, faz isso para o Senhor. Beleza? Então, ou seja, nós não devemos julgar as pessoas por algumas questões. Agora, se a pessoa achar que o véu vai trazer santidade para ela, igual muitas mulheres que têm os cabelão comprido e tem uma vaidade enorme do tamanho dos cabelos delas, isso é um perigo, concorda? Porque a pessoa acaba reputando que ela é mais santa que os outros porque ela tem 2 metros de cabelo a mais do que o próprio corpo. Então, ou seja, isso é uma heresia, isso é doutrina de homens, e a valorização de coisas como essa é coisa que pode ser, muitas vezes, influência de Satanás. Beleza? Olha aqui uma reportagem que eu achei aqui. Gente, liga aqui. Mais de 500 milhões de pessoas se entregaram a Jesus no Paquistão em 2018. Eles eram traficantes, esses dois. Há cerca de 10, 15 anos atrás, esses dois eram traficantes, eles são norte-americanos, então eles viviam de uma vida, entre aspas, complicada, concorda? E, no entanto, eles foram chamados para fazer missões lá no Paquistão, e através da vida deles, mais de 500 mil pessoas aceitaram Jesus. Vocês estão vendo o que ela tem na cabeça? Um véu. Olha lá. Você está vendo as mulheres aqui? Está dando para perceber as mulheres aqui? Ó? Todas as mulheres estão com véu. Agora eu pergunto, se ela não estivesse com véu, será que eles alcançariam o mesmo resultado? Ou criariam uma barreira para a pregação do Evangelho? Vocês estão entendendo? Beleza? Ô pai, mas então essa doutrina que Paulo deu, ela deixaria de ser do homem, porque ela está sendo Sim, inspirada por Deus. exatamente. Então ela seria uma Mas você tem que aplicar dentro do seu contexto. Sim, se trazer fosse, para a realidade. se o pastor viesse e falasse pra gente nos dias de hoje, seria uma doutrina de homem, mas como é naquela época, foi uma doutrina vinda de Deus. Sim, naquela época era uma doutrina de Deus. Paulo orientou a igreja de Corinto por causa do costume na época que as mulheres se preservassem. A salvação é pela fé, não é por obras. Não é pelo fato da mulher ter cabelo crescido ou curto que ela vai ser salva. Mas por causa do contexto histórico, Paulo orientou a elas a terem cabelo crescido. É a mesma coisa aí, o escocês. Lá na Escócia, eles não andam de saia lá? Como é que chama a saia do escocês? Né? Agora, vocês imaginam eu aqui de mini saia? Não é mini saia. Com aquela saia xadrezinha, ia pegar bem? Eu de bermuda aqui, pegaria bem? Vamos dizer assim. Até que para essa sala aqui, é uma tranquilidade. Mas se eu fosse dar o estudo lá na nave do tempo, para a sala dos adultos, ficaria de bom tom eu ir de bermuda? Vocês estão entendendo que a gente, a compreensão do que Paulo estava querendo dizer, ela traz para a nossa realidade um bom estilo de vida, beleza? Olha essa questão aqui do casamento nos tempos bíblicos. Hoje nós estamos acostumados a ver o quê? O noivo chega, já entra lá, ninguém dá moral pro noivo, o noivo entra lá, já chega, né? Já viu que ninguém dá moral pro noivo? O noivo entra, ninguém levanta. Já viu que a turma nem levanta pro noivo? O cara entra lá com a mãe dele, dá tudo, dá, beleza, vai lá, passa rápido. Aí todo mundo fica de olho lá atrás. Ninguém está interessado no noivo. Não é verdade? Não é desse jeito? Agora a mulher não. A mulher se prepara, né? Aquele vestido de noivo e tá, e ela emagrece lá uns 10 quilos antes do casamento, não come nada e tal, né? Pra ficar toda saradona. E aí a hora que ela entra, o que acontece? Aí todo mundo levanta e todo mundo quer ficar lá na beirada, lá molhar a noiva. Não é desse jeito? Não é desse jeito que acontece? Há uma valorização que da noiva. Agora aqui, ó, liga aqui, ó. Vamos entender como é que eram os casamentos nos tempos bíblicos, para a gente entender quando a Bíblia fala sobre noivo e noiva, quando se refere à igreja e como se refere a Jesus. Olha como é que tem muitas passagens que vão ficar claras. Gente, presta atenção. Ó, os noivos, ó, antes do casamento,
Um pouco antes, os noivos eles ficavam na sua casa, a noiva na casa dela e o noivo na casa dele. Então, ou seja, eles não se comunicavam. Antes eles podiam conversar, namorar e tal, mas a hora que fosse antecedendo as festas, eles ficavam em casa. Aí o noivo, no finalzinho, no dia do casamento, no finalzinho do expediente lá, certo? Ele saía, ó, o noivo saía com os seus amigos num cortejo para ir até a casa da noiva buscar a noiva. E esses amigos, eles carregavam, como já era noite, eles carregavam tochas acesas. E ninguém podia participar desse cortejo se não tivesse uma tocha acesa. Quem é espiritual aí já pegou. Não já pegou? Ninguém pode acompanhar o noivo sem que haja o quê? Uma luz, azeite, fogo, Espírito Santo. Não é legal? Estão vendo como é que muda o sentido? Segundo sentido, é a noiva que vai para o noivo ou é o noivo que vai para a noiva? É o noivo. E eles iam cantando, fazendo festa, e todo mundo, olha, eis aí o noivo, olha o noivo está chegando, olha o noivo está chegando, e ele vai buscar a noiva, e a noiva não sai do lugar, a noiva, ela fica à espera do noivo. Então hoje nós casamos aqui, e é o noivo que fica esperando a noiva, mas no contexto oriental, é o noivo, que é a noiva que espera o noivo. Melhorou o entendimento de como nós somos noiva de Cristo, e que nós é que estamos esperando o noivo vir nos buscar? E isso é celebrado até os dias de hoje, ok? Outra coisa, depois da cerimônia e tal, o noivo e a noiva vão lá para a casa deles, aí está casado. A questão das vestes, é costume até hoje, nos dias de hoje, quando há um casamento, o cara é cheio da nota lá, a festa era pomposa, e como todo mundo ia chegar de um jeito ou de outro, o que eles faziam? O cara que era o dono da festa, ele disponibilizava vestes para todo mundo, para que todo mundo estivesse num nível de maior excelência. Então, ou seja, tanto rico quanto pobre, eles estariam com a mesma aparência e fazia aquela festa bonita. Já viu hoje que nos casamentos tem gente lá, tudo com terno e gravata, e tem outro lá de camiseta lá, o cara chega lá de camiseta. Camiseta. Quem já foi de camiseta aí no casamento? Já foi? Já. E aí chegou lá, tava todo mundo de terno, né? Tá. E aí só você lá de camiseta lá, né? Da Puma ainda por cima. Então, ou seja, não fica aquele descompasso. Eu também, já fui outro dia, eu fui num casamento lá, eu de camisa curta lá, e todo mundo de terno. Falei, ah, meu Deus, todo mundo de terno. Não tem nenhum para fazer para me sentar junto lá, de camisa. Para que isso não acontecesse, para que os convidados estivessem todos bonitos, saradão lá, bonito, o cara que era o poderoso chefão lá, cheio da grana lá, ele já tinha, na entrada, já colocava lá à disposição algumas vestes. Não é legal isso aí? E aí, o que a Bíblia fala de vestes nupciais? A Bíblia fala para nós estarmos vestidos de vestes brancas, não fala? Olha só, e quem é que disponibiliza essas vestes? É o dono da festa, é o noivo, é o quem é que está organizando tudo. Não faz sentido agora? Não ficou legal vocês entenderem esse contexto? É o noivo que busca a noiva, as vestes. Então, a hora que você lê aquele episódio lá, onde até eu coloquei aqui, ó, alguns textos agora que vai fazer um sentido para vocês, ó. Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Esses filhos das bodas são os amigos do noivo que estão indo lá buscar a noiva. E Jesus estava falando justamente do contexto dos discípulos com eles, porque chegava uma turma lá, seus discípulos não jejuam, não ficam aí com a cabeça cabisbaixa, não passam fome e tal. Jesus pegou e deu uma madura neles, falou, podem porventura os filhos das bodas, os amigos do noivo, enquanto nós estamos indo ali buscar a noiva, eles andarem tristes? Não podia. Aquele cortejo era um cortejo alegre. O noivo e a turma lá com as tochas acesas fazendo festa. Legal?
Não ficou melhor esse entendimento agora, depois de entender o que é o contexto bíblico? E esse outro aqui, ó. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para bodas a todos que encontrarem. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupcial? E o que aconteceu com esse cara? Foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre ali. O cara foi lançado fora. Então isso quer dizer o quê? Entenderam como é que é o costume oriental das vestes? Então, ou seja, quando nós entrarmos, nós temos que estar vestidos. Se nós chegarmos diante de Deus sem as vestes dadas por Ele, nevermore, Zé Fini, bye bye. Vai. O legal desse, né, é que o homem, ele escolheu não vestir. Ele escolheu, porque estava à disposição dele, ele escolheu. E aí quando o rei pergunta para ele: por que você não está com a veste nupcial? Ele se emudeceu, ou seja, não tinha o que falar, não tinha desculpa. Exatamente, ó. Ficou legal? Por isso nós precisamos da hermenêutica, para fazermos uma boa exegese. Análise contextual. Vou dar uma olhada nessa cena. Outra regrinha. Para que lado essa engrenagem vai girar? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita? Por quê? Só porque você quer, você está fazendo uma exegese. Ah, vai girar para a direita, porque eu quero. Exegese. Então, ou seja, nós precisamos de alguma coisa aí. Concorda? Concorda? Olha lá, ó. É legal porque ele apostou, está me ajudando na aula. Gente, presta atenção. Se ela vai girar para a direita ou para a esquerda, nós não sabemos. Nós precisamos de algum norte. Então nós temos que analisar o contexto. E agora? Ela está girando para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda? Para lá? Então, ou seja, essa aqui gira para cá, essa aqui gira para lá, essa aqui gira para cá e essa aqui gira para a esquerda. Então, entenderam como é que funciona a análise contextual? Então vamos lá para a prática. Olha lá, ó. O que a análise contextual faz? Ela pega aquele texto e você vai considerar ela no seu ambiente maior. Beleza? Não adianta você pegar só uma frase. Você tem que considerar todo o texto. Ok? Texto sem contexto vira o quê? Vamos falar junto aí? 1, 2, 3. Texto sem contexto vira pretexto. Guardou isso aí? Exegese, exegese. Mais uma vez essa aqui, vai lá. 1, 2, 3. Texto sem contexto vira pretexto. Então aprenda essa regra. Tem muita gente dançando e vocês vão ver aqui que vocês já ouviram coisas erradas aqui. Beleza? Estão preparados? Não é para sair julgando pessoas não, gente. Ok? Guarda o coração aí. Mas, agora vocês vão ver umas coisas legais. Por exemplo, qual que é a importância do contexto? Lá na Bíblia, lá, se você abrir lá em Salmo 53, 1, está dizendo não há Deus. Aí, ó, tá vendo? A Bíblia está falando que não há Deus. Então, ou seja, um exemplo bem simples. Logo, nós precisamos o quê? Do contexto desse Deus para ver se essa afirmação tem esse sentido ou não. Mas lá está escrito não há Deus. Aí, quando a gente vai ler o Salmo 53, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Ou seja, o cara está falando besteira. Então você não pode pegar um texto e tirar uma conclusão a respeito dele por si só, a não ser que ele realmente tenha todos os elementos para um bom entendimento. Por exemplo, João 3,16, o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele é um texto que por si só já dá uma boa interpretação, concorda? Ele começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Agora, vamos lá, ó. Um outro exemplo. Já viu aquele negócio da pessoa? Ah, Deus, fala comigo. Pega, abre o dedo e põe um dedo. Quem já viu isso aí? O pastor Oswaldo faz isso direto. Você for lá no gabinete, só que ele não põe o dedo, não. Ele abre a Bíblia e tal, e analisa e vê um texto, e aquele texto ele aplica e dá uma explicação sobre aquele texto. E olha, o trem é forte. O mistério ali é forte, porque
Geralmente Deus já fala com o cara lá logo no início, fala com a gente logo no início. Ok? Mas, vamos dizer que a pessoa tenha esse costume de uma forma assim, de jogar na sorte. Sem os devidos temor. Aí o cara fala comigo, Deus, porque eu estou precisando de uma resposta, porque eu quero agir agora. E aí, sai lá, Mateus 27,5. E retirou-se e foi se enforcar. Aí o cara fala, não, Deus, não é isso não. Fala de novo. Aí Deus pega. Disse, pois Jesus, o que fazes, faz-o depressa. Aí o que vai acontecer? Caralho. Então, ou seja, está certo usar dessa prática sem o devido respeito ao contexto? Não está. Ok? Todo texto ele tem que ser bem interpretado. Você pode estar diante de uma situação, eu já fiz isso, já resolveu, beleza, abre, e muitas vezes Deus usa esse método. Não estou falando que isso está errado, você está entendendo? Mas, mesmo essa espiritualidade, ela tem que passar pelo crivo de algumas análises. Entenderam? Ah, não pode fazer isso? Façam o devido temor, mas analisem o texto dentro do seu contexto. Beleza? Olha outra coisa, ó. Vamos lá. João 14,14. Aí Jesus falou, ó, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Não está escrito isso lá? Então quer dizer o quê? O que quer dizer isso aqui? Se nós pedirmos o quê? Gente, me ajuda aí na aula. Vamos lá. Se nós pedirmos alguma coisa, Jesus vai o quê? Vai fazer. É isso que Jesus está dizendo? Sim ou não? Sim. Então quer dizer o quê? Vou pedir dinheiro. E aí? Jesus falou, se você pedir alguma coisa, em meu nome eu farei. Então vou pedir dinheiro. Estão entendendo qual que é a importância? Porque nós precisamos de algo mais para realmente entender a dimensão do que Jesus está falando. Olha lá, o contexto imediato, que é aquele contexto dentro do texto. Do texto dentro do seu contexto. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja o quê? Então agora nós temos uma outra situação. Aqui era só João 14,14. Mas aqui nós temos o 13 e o 14. Já não melhorou o entendimento? Nós temos agora aqui um objetivo. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, ou seja, aquilo que nós vamos pedir, mas mesmo assim a gente pode pedir dinheiro. Concorda? Não delimitou ainda as questões. Então vamos lá, mais um pouquinho. Vamos pegar alguns outros textos. Vamos pegar outros textos que podem nos ajudar a essa melhor compreensão. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo o que? Ele nos ouve. Opa, já acrescentou mais alguma coisa. A primeira coisa que acrescentou lá no versículo 13 é que, para que o Filho seja glorificado no Pai. Agora aqui, ó, já colocou uma outra coisa, segundo a sua vontade. Então, peraí, não é qualquer coisa que eu quero, é qualquer coisa que eu quero, mas que ele quer também. Então, ó, ligação com Deus. Então não adianta só você querer. Por quê? Porque não vai adiantar. Você tem que querer e Deus tem que querer. Tanto é que a oração do Pai Nosso, é Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feito o quê? A tua vontade. Quando você medita nessa oração, você já dançou lá na terceira petição. Porque aquilo que você vai pedir é segundo o quê? A vontade dele. Olha o que Tiago fala. Aí Tiago já dá uma dura. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Opa, então quer dizer que eu posso pedir? Pode. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Não melhorou a compreensão agora? Quer dizer que eu não posso pedir para mim mesmo. É esse o sentido. Porque se eu quiser gastar no meu próprio deleite, é em honra do meu nome. Eu não estou orando em nome de Jesus, eu estou orando em meu nome. Vocês entenderam? Orar em nome de Jesus é orar em nome dele, para que a vontade dele, para que ele seja glorificado, para que a vontade dele seja feita. Então eu quero almas. Eu quero que o fulano lá se converta. Essa é uma oração que Deus tem prazer de responder. Senhor, eu quero ser o mais bonito da sala. O gênio da lâmpada.
Né? Então, ou seja, é desse jeito. Vamos lá. Análise léxico-sintática. Essa daí, agora vocês vão entender para que vocês precisam daquela tal de aula de língua portuguesa, gramática. Quem gosta desses negócios aí? Eu, para mim, achar o sujeito, eu tinha que contratar um detetive. Acha esse cara aí. Ainda mais aquele sujeito oculto. Sujeito, como é que é? Tem um sujeito oculto, qualquer outro sujeito lá, complicado lá. Ele não aparece na história. Mas, gente, vamos lá, ó. Presta atenção aqui, ó. Essa análise ela é muito importante. A Bíblia foi escrita com linguagem humana. Tanto no hebraico, ó, tanto no hebraico quanto no grego. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento foi escrito no grego. Tanto o hebraico quanto no grego tem sujeito, tem verbo, tem predicado, tem objeto direto, objeto indireto, tem todos esses negócios aí. O grego tem uma coisa interessante. Vocês já viram aqueles, quando a gente vai assistir a Copa do Mundo, aparece aquela seleção lá, aquela seleção russa lá, tipo Vladivostok, Perivoskov, Marikoskov, tudo termina com Kov lá, já viu essa seleção lá? É porque o quê? Essa terminação, ela define um nome próprio. E no grego, existem essas questões que definem quem é o sujeito, quem que é o predicado. Não é porque o sujeito está antes do verbo, é porque o sujeito, ele tem uma terminação que indica que ele é o sujeito da frase. Então no grego pode acontecer, por exemplo, ó, o gato pulou da escada. No grego pode estar escrito da escada, gato pulou. Ou pulou da escada, gato. E as terminações vão indicar quem que é o sujeito. Beleza? Então, ou seja, na análise léxico-sintática, nós vamos ter que observar essas questões. Agora, ó, gente, ó que legal agora, ó, pega aqui, ó. Segura aí, ó. Quem conhece esse versículo aqui, ó? A turma mais antiga já sabe. Mas buscai que primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quem já ouviu esse texto aí? Vocês já ouviram? Outra versão dele. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quem já ouviu isso aí? Procura na sua Bíblia agora, rapidão aí. Eu quero que alguém me ache que está escrito isso aqui na Bíblia. Aqui, ó. Acha? Acha aí que está escrito. Rapidão, vai lá. Vê se tem alguém que está escrito aqui, ó. Eu não achei, ó, para adiantar, ó. Não existe isso aqui. Não existe demais e nem outras. O que você vai encontrar na sua Bíblia é isso aqui, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou essas coisas, se for no inglês é this lá, não sei como é que fala, this, é esta. Entenderam? Outras não tem. E ó, pasmem os senhores e as senhoras. Olha aqui, ó. Pesquisei porque eu não sei desses negócios não, fui pesquisar. Mas ó, olha que legal aqui, ó. Quem não entende língua portuguesa vai aprender agora com quem sabe. Este ou esse são pronomes. Gente, ajuda aqui, ó. Este ou esse são pronomes o quê? Demonstrativos. Outro e demais é um pronome indefinível variável. O outro, olha só. E demais é um pronome indefinido variável. Gente, olha o erro que a pessoa comete. Além de ser uma heresia, ela ainda troca uma figura de linguagem, sei lá como é que chama isso aqui, como é que chama isso aí? Sei lá, um pronome demonstrativo por um pronome indefinido. É a mesma coisa que você pegar o sujeito e fazer ele virar objeto direto. Em vez do gato que pulou da escada, foi a escada que pulou do gato. Vocês entenderam o risco? Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu demais coisas e outras coisas? Quem já ouviu? Levanta a mão. Vocês vão continuar ouvindo. Presta atenção, mas não fala nada não. Não vai lá, ó, você está falando errado. Vai fazer isso não. Vai dar boró aí. Viu? Mas vocês já estão sabendo. E vocês vão perceber muitas coisas. Se vocês guardarem essas regrinhas, vocês vão perceber. Muitas vezes vocês vão ouvir alguma coisa que está meia
meia fora do tom. Legal? Agora, vem a pergunta. Se é estas ou essas, que coisas o texto está falando? Se não é de outras coisas, nem das demais coisas, aí nós vamos ter que fazer o quê? Uma análise, o quê? Contextual. Nós temos que pegar o corpo do texto para saber o que Jesus está falando. Agora vamos lá, ó. Ninguém pode servir, ó, como é que começa o texto? Ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza. Olha como é que começa o texto. Aí, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis o quê? De comer, que mais? De beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis o quê? De vestir. Então Jesus está falando o quê? Comida, bebida e vestes. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí agora que vem. Ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas que Jesus está falando aqui? Que comer, que vestir. Está entendendo? Não ficou legal? Agora chega alguém e fala todas as outras coisas do Senhor. Gente, mudou tudo. Não, Jesus não falou isso. Eu já vi gente grande falar assim, ó, você quer que as outras coisas sejam acrescentadas? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Tá perto de vocês esses detalhezinhos que a gente pode perceber. Quer ver? Ó, agora presta atenção nessa daqui, ó. Essa aqui é forte. Ó o que está escrito ali, ó. Quem prometeu riquezas foi Satanás. Mateus 4, 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse: tudo isso te darei se prostrado. É o que eu já falei aqui, ó. Você quer ser rico, milionário? Faz pacto com Satanás mesmo. Vai lá, entrega a sua vida para o diabo. Tem até, ó, um ponto de. Não vou nem falar porque tá gravando aqui, mas eu vou falar. Agora, ó, outro detalhe aqui, ó. Presta atenção nessa aqui, ó. Quem conhece essa música aqui, ó? Não tô falando mal, não. Tenho saudades. Quem canta aí? Fala aí. Saudades de ti, minha vontade é voltar atrás, onde caí. Eu copiei exatamente aqui. O que está falando aqui? Onde caí. Quem já ouviu esse texto, voltar atrás, onde caí? Não tem na Bíblia um negócio desse aí? Não tem? Lá em Apocalipse. Quero voltar onde caí, não tem negócio? Jesus falando, volta onde caiu. O que você entende? Que a pessoa vai voltar o quê? Aonde o quê? Caiu. Quer dizer que ela é para voltar lá para boate, lá para o motel. Ué, se é para voltar onde caiu, eu tenho que voltar para as drogas. E o texto não fala para você voltar onde caiu. Olha o detalhe, vocês vão ver muita gente falando de voltar onde caiu. Presta atenção. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A pessoa deixou o primeiro amor. Quer dizer que ela tinha o quê? O primeiro amor. A pessoa nova convertida. E aí, lembra-te, pois, de onde caíste. Não é onde caíste, é de onde você caiu. A pessoa estava no alto, ela estava em comunhão com Deus, e ela caiu, e foi aparecer lá no motel por acaso. Ai, não sei o que eu estou fazendo aqui. Não é para lembrar do motel, é para lembrar o quê? Do primeiro amor, de onde ela estava, como ela estava em comunhão com Deus, como ela vivia plenamente. Não é legal esses detalhezinhos? Quem conhece esse texto aqui? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem já ouviu falar dele aí? Todo mundo já ouviu falar, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. O que quer dizer? O que ele quer dizer? Que se a gente conhecer a verdade, nós vamos ser libertos, não é verdade? Satanás conhece a verdade? Ele é liberto? Então vamos lá. Gente, presta atenção. Tem o que aqui, ó? Tem um E aqui no começo.
que acontece se eu falar aqui, ó, para vocês, chegar aqui? E pipoca também. E aí? Sem nexo, né? Chega aqui e pipoca também. Você vai falar o quê? Não vai falar? O que você está dizendo? Então, ou seja, é a mesma coisa. E pipoca também. E conhecereis a verdade nos libertará. Não está faltando alguma coisa aqui antes? Exatamente. Mas todo mundo fala, conhecereis a verdade, você tem que conhecer a verdade, porque a verdade vai te libertar. Não, Jesus não está falando isso. Paulo não está falando isso. Aliás, Jesus. Olha lá. O E é uma conjunção coordenada aditiva. Tá? Ó, tô uma aula de português aqui. Se eu não ler aqui, eu não sei nada disso aqui. Mas eu que escrevi isso aqui, eu pesquisei, viu? Tá? Pesquisei lá. Isso quer dizer que por causa do E tem algo antes desse texto. Agora aqui, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se, ó, já tem um se aqui. Se, então, se não. Se vós permanecerdes na minha palavra, qual que é o primeiro requisito? Permanecer na palavra. Então, se você permanecer na palavra, verdadeiramente sereis o quê? Então, qual que é o critério básico que funciona por si para dar a resposta sim? É se o quê? Permanecer na palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ponto e vírgula. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para você conhecer a verdade, você tem que permanecer na palavra. Não é só teoria. Não é só seu ouvir. Você tem que permanecer na palavra, ou seja, fala de continuidade, fala de contato constante com a palavra, e com isso você se torna discípulo. Se você não é discípulo, você não conhece a verdade. E a verdade não te liberta. Você viu como é que mudou o sentido? Não mudou? Não ampliou o sentido? Não é muito mais completo? E esse texto aqui: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alguém pode dizer, não, Jesus está conosco até a consumação. Está com todo mundo, Jesus? Sim ou não? Não. Novamente, temos que saber, ó. Chegando, Jesus falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, de fazer discípulos de todas as nações. Jesus está falando com quem? Com aqueles que são dele. Vão e façam discípulos. Por quê? Porque eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Então, ou seja, para quem está fazendo a obra do Senhor, a presença de Deus está garantida, a presença de Jesus está garantida. Não é legal? Querem mais? Esse outro texto aqui, eu peguei essa semana ali. Examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que Jesus está falando aqui? Para a gente fazer o quê? Examinar as Escrituras, não está? Não é isso que dá a entender? Não. Aqui o texto está falando examinais. Jesus está falando lá para os fariseus, olha, vocês examinam as Escrituras. E são elas que de mim testificam. Vocês já são letrados, vocês conhecem a palavra. Vocês sabem que ali está escrito de mim. Olha lá, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter vida. É muito mais severo, porque ele não está falando para examinar, ele está falando que vocês já examinam. Pai, quando fala aquele texto de provar Deus. Provar e ver que eu sou bobo. É. Sim. Mas essa aprovação que ele fala, é tipo examinar. Confia Deus. na palavra, permanece na palavra, passa um tempo com Deus, experimenta Jesus, deixa Deus cuidar dessa situação. Não se precipita, deixa que a resposta venha do Senhor. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Porque os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Está vendo como é que um texto desse, outros textos você consegue uma compreensão maior? Legal? Pois na cidade de Davi, outra questão interessante. Pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quando eu falo para vocês, gente, presta atenção aqui. Quando eu falo para vocês, como é que vocês tratam os mais velhos? É claro que alguns de vocês falam, ô você aí, né? Ô você aí de 80 anos, senta aí. Tem gente que fala desse jeito. Agora aqueles que têm um pouco mais de respeito, falam, ó senhor, por gentileza, pode sentar aqui. Trata de senhor, pessoas de maior autoridade. Eu chego com o pastor Júnior, falo senhor.
Pastor José, ô senhor, eu sou mais velho que eles. Por quê? Eles têm mais autoridade. Agora, esse senhor que eu estou falando com eles, é um senhor de respeito. E aqui, não é um senhor de respeito. Quem já ouviu falar do amor ágape, filos, eros, não tem essas coisas lá? E no nosso vocabulário foi tudo traduzido por amor. Só que o amor ágape é o amor de Deus, que não depende do objeto amado. O amor filos é o amor fraternal, que depende do objeto amado. Então quando você vê lá em 1 Coríntios 13, que o amor, tudo sofre, tudo padece, esse é o amor ágape. Porque o amor filos não tem esse negócio de tudo sofre não, ele quer o benefício dele. Ele ama porque é interessante para ele, mas o amor ágape não, ele ama. Então, ou seja, tem horas que nós vamos precisar de ir lá no léxico do grego, para tentar entender um pouquinho o que significa aquela palavra. E esse Senhor aqui não é o Senhor de respeito. Olha aqui, tem um site, Bible Hub, não sei como é que escreve, mas é Bible HUB. Gente, muito legal esse site, só que ele é em inglês. Aí se você lá pega o grego, lá e o léxico do grego, ele mostra um quadro como esse. E aí esse texto aqui, ó, ele dá o que é no grego, a pronúncia, o que significa, só que em inglês, e tudo mais. Aí aqui nós temos o Kyrios, que é justamente o The Lord, que é o Senhor. Como é que fala? The Lord? Falei certo? The Lord. E o que acontece? Essa palavra Kyrios, do grego, ela é uma pessoa exercendo direitos absolutos de propriedade. Quando fala de Senhor, que Jesus ele é o Senhor, não está falando de respeito. Está falando que Ele é dono da minha vida, Ele é meu dono, no sentido pleno dessa palavra, não figurado. Lá em 1 Coríntios fala, não sabeis que não sois de vós mesmos? Está vendo como é que ampliou? A gente entendeu o que é esse Senhor, no contexto lá do grego, amplia o entendimento e traz uma revelação muito mais exagerada. Quando a Bíblia fala que Jesus ele é o Senhor, está dizendo que Ele é dono, Ele é proprietário, Ele faz o que Ele quer. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você entregou a sua vida para Ele, acabou, nevermore para você. Você não faz mais o que você quer. Se você está fazendo o que você quer, você não entregou a sua vida para Jesus. Fique esperto com isso. E se você está fazendo o que você quer, e Jesus ele é dono, Ele vai te botar você na reta. Entenderam? Então, ou seja, quando fala de Senhor na Bíblia, lembra de Kyrios. Fala comigo, Kyrios. Não esquece desse. Exegese, hermenêutica, Kyrios, textos, sim. Contexto é pretexto. Guarda essas liçãozinhas. Aí tem figuras de linguagem que vocês já conhecem, já estudaram em português, símile, metáfora, todas essas figuras você vai encontrar na Bíblia. Depois você pode fazer uma pesquisa aí no Google lá que você vai encontrar esses textos aqui, beleza? Então tudo aquilo que você estudou na matéria língua portuguesa, ó, tem símile, tem metáfora, tem alegoria, tem parábola, tem antropopatia. Quem sabe o que é antropopatia em inglês? Pois é, na Bíblia tem antropopatia, antropoformismo, metomínia, tem personificação, zoomorfismo, atribuição de características animais a Deus. Pesquisa lá aonde tem isso. Como a águia, viu? Deus vai nos levar como uma águia, coisas dessa ordem. Tem até catacrese, ó, legal, catacrese. Bota o nome do filho, ó, tá falando, ô catacrese, vem cá. Zeugman, olha que nome chique. Ô senhor Zeugman, por favor. Ó, outra coisa para terminar, análise teológica. Ela é mais simples de entender, é o contexto, o que você entende ou o que o público-alvo entendia a respeito da teologia naquela época. Por exemplo, olha o que Jesus fala, o vício que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, o entendimento teológico do Antigo Testamento é que o cara precisa ter relação sexual com mulher do outro para cometer adultério.
Já no Novo Testamento, se o cara ficar zoiando lá o trem demais, ele já cometeu adultério. Ampliou, não ampliou? Antes era o dízimo, hoje é 100%. Antes era só o sábado, agora é todos os dias. Vocês estão entendendo como que o Novo Testamento ele ampliou muitas coisas? Não é forte isso daí? E análise literária, identifica a forma ou método literário. Aí na Bíblia você tem a lei, tem os livros históricos. Quando fala de históricos, é que está registrando história mesmo. E é importante a gente entender isso, porque você não vai pegar um livro de provérbios, cantares, muito embora Jó há um entendimento de que ele é um fato real, mas ele também tem poesia dentro dele. É um livro denominado como poético. E você entender isso é legal para que você tenha uma compreensão exata do texto. Beleza? Profetas maiores não quer dizer que eles eram mais altos que de 1,80 m, nem 2 metros. E nem por causa da sua grandeza literária, mas só porque os livros de Isaías, aquele livrão que você cansa de ler, né? Vai lendo, não acaba mais esse Isaías. Né? Vai lendo lá, é porque são livros grandes. Profetas maiores e menores, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, cartas paulinas, cartas gerais, que é da outra turma, embora Hebreus a turma entende que é o Paulo, os livros históricos, que é do Atos dos Apóstolos, e os proféticos, que é Apocalipse. Entender isso faz bastante diferença. José, Lamentações. Oi? Lamentações, Jeremias. Lamentações é poético. Lamentações de Jeremias é considerado dentro do escopo dos profetas maiores. Beleza? Aqui é um quadro interessante sobre livros históricos. Lembrou da tabela periódica, né? Aí você tem que ver, ó, por exemplo, esse aqui é histórico. Histórico, aqui não dá para ver não. Tem, ó, histórico, Pentateuco. Ó, para concluir agora rapidamente, ó, só agora e acabou, esse é o último slide, ó. Outras sugestões para uma boa exegese. Vem, liga aí, ó. Vamos lá, ó, rapidão aqui, ó, acabou a aula. Depois dessa daí acabou. Confirme os limites da passagem, onde é que começa, onde é que termina todo o contexto do texto. A Bíblia não foi escrita, os autores não escreveram com aqueles númerozinhos que nós temos lá, viu? A carta de Paulo, 1 Coríntios, foi escrito direto. Não tem aquelas divisão de capítulos, de versículos. Vamos ver isso aí na aula de bibliologia. E aí o que acontece? Você tem que pegar o texto e o contexto todo que começa e termina aquela história. Como Jesus vai contar uma parábola, havia certo homem que... Aí Jesus começa a contar uma história. Você não pode pegar só o miolo lá, beleza? Compare as versões. Hoje nós temos aí NVI, temos na linguagem de hoje, temos a do Almeida, temos a revista corrigida, temos a revista atualizada, temos a do King James. Então, ou seja, tem uma série de traduções da Bíblia que às vezes um texto numa fica complicado, na outra versão ele se torna mais claro. Então, ou seja, pega essas traduções aí, beleza? Pesquisa o pano de fundo histórico, pesquisa o ambiente social, onde estava inserido aquele texto, os aspectos geográficos, o Monte Hebron, o Monte Ararat, a Arca de Moisés pousou lá no Monte tal. Então, ou seja, todas essas coisas é interessante você pesquisar. A época da passagem, igual nós vemos a questão do véu, analise a autoria, quem foi que escreveu, e analise o destinatário, para quem que escreveu. Analise a relação entre essa passagem e o restante da Bíblia, igual nós comentamos sobre o nome de Jesus. Analise a contribuição teológica da passagem e investigue o que outras pessoas disseram sobre a passagem. Cuidado com isso aqui. Ó, não baseie o seu entendimento puramente no que os outros dizem. Ok? Tem muita gente aí servindo homens aí nessa parte. Aí eu sou de fulano. Lá no Novo Testamento já tem, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Então, ou seja, já vi essas disputas lá no anterior. Eu leio a Bíblia de ponta a ponta e eu estou tranquilo com ela comigo. Aí, às vezes eu tenho alguns entendimentos meio doidos. E eu vou pesquisar um pouco se algumas pessoas pensam a mesma doideira que eu. Se é só eu tenho cuidado com aquilo ali.
Ok? Não é possível que eu recebi uma revelação do céu, só eu. Agora eu sou um novo profeta. Né? Tem o Maomé, agora é o José. José, né? Então, cuidado com isso daí. Ok? Então, por isso que toda a pregação, tudo aquilo que vai ser dito tem que ter contexto bíblico, tem que ter base bíblica. Beleza? Ok? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos orar?